Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, as minhas iniquidades excedem às minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as somatizações das minhas chagas, por causa da minha loucura, por causa do meu devaneio, por causa de eu ter perdido o eixo do meu ser. Sinto-me encurvado, deprimido, abatido, com o espírito enlutado todo dia. Ardências envolvem a minha pele, as minhas costas, os meus lombos, os meus rins. Não há parte sã na minha carne, pelo desassossego da minha interioridade. Sim, pois estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego contínuo do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, também as minhas ansiedades, as minhas angústias, os meus sonhos, as minhas frustrações, as volições do meu ser. Tudo que eu sou está diante de ti. A minha ansiedade não te é oculto, ó Deus. Bate-me excitado, taquicárdico, arrítmico, o coração. Faltam-me forças. Tenho sensações de desmaios. E a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O meu peito se sufoca em pânico. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, da minha dor, da minha angústia, do meu pecado. E os meus parentes também ficam de longe. Ninguém quer se aproximar de mim. Há também aqueles que armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, reduzi-la a nada ou extingui-la. Aos que procuram fazer o mal e dizem coisas perniciosas e imaginam engano a meu respeito todo dia, todo dia, todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, eu espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Sim, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé nesta hora, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade a ti, ó Senhor. Suporto tristeza por causa do meu pecado. É saudável a dor da minha consciência. Mas os meus inimigos, tu sabes, são vigorosos e fortes. E são muitos os que sem causa, por mero aproveitamento, me odeiam. Da mesma sorte, aos que pagam mal pelo bem recebido, e que se tornam
satanases das nossas vidas, porque eu decidi que não importa o que aconteça, eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor. Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Salvação minha, Deus da minha vida. Foi em novembro de 1999 que eu recebi um telefonema numa casa onde eu estava morando provisoriamente, e esse amigo descobriu, não sei como, o telefone da casa. O fato é que o telefone tocou. Eu estava corrigindo o texto do meu livro Nefilim, que estava escrito, mas não havia sido ainda publicado. E do outro lado da linha estava o meu amigo Guilhermino. E eram umas 6:30 da tarde. Eu tinha passado aquele ano inteiro de 99 na Flórida. 98 eu também tinha passado boa parte do tempo por lá. Nós tínhamos nos visto, portanto, muito pouco. De julho de 98 em diante, eu acho que os nossos últimos encontros, que eu me lembro naquele período de 98, foi um culto de ação de graças pelos 20 anos da Vinde na Catedral Presbiteriana, e aqui em Brasília um encerramento da reunião do Supremo Concílio. E logo depois eu tive que ficar quase o tempo todo na Flórida. Eu já estava vivendo muitas angústias, e algumas das quais ainda me eram por várias razões, não minhas, mas muito mais vinculadas a terceiros, completamente particulares, e isso me afligia mais do que tudo, porque a minha ansiedade era fazer um derrame do que estava acontecendo na minha alma. Não tinha vocação para andar naquela coisa oculta, e por isso nos vimos muito pouco daquele período para frente. Falamos-nos ao telefone várias vezes, eu na Flórida, ele aqui. Depois, em 99, no meio de todo aquele perrengue que foi o ano de final de 98, início de 99, ele estava sempre falando comigo ao telefone enquanto eu estava lá na Flórida. Era rara a semana, ou de 15 dias, que não viesse uma ligação dele para a gente conversasse. Ele com todo carinho. Nesse dia, agora de volta ao Brasil, novembro de 99, 6:30 da tarde, o telefone toca, era Guilhermino do outro lado da linha. Meu brother, meu irmão, como é que estão as coisas? E eu vi que o coração dele estava emocionado, o meu também. E ele disse: olhe, eu quero ler um salmo para você. E você me disse mais uma coisa, porque eu sei que você ama os salmos, e eu também. E depois de tudo que você está passando, você me dizia, os salmos ficaram muito mais próximos da minha compreensão. Eu estou assistindo alguns salmos se cumprirem bem diante de mim. E leu o Salmo 38, que entrou em mim naquela tarde, assim, com um poder extraordinariamente curador e alentador, de muita graça. Eu estava pensando, eu acordei hoje cedo, ontem eu dormi muito cedo, de modo que hoje, 5h da manhã, eu estava acordado, lembrando de quando você foi para a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Foi em 1970 e o quê? 75, janeiro de 75. É. Eu acho que eu então conheci você já um ano e meio depois de você estar lá. Isso. Eu vim para pregar no culto jovem que tinha lá às 6h da tarde. Exatamente. Você estava sempre à frente dos cultos, mas era a moçada ali, Renato Maia, Renê Milazzo, Janires e outros daquela época.
E aí eu fui pregar lá, foi quando... E eu já vinha sendo informado a seu respeito pela esposa do reverendo Duarte, a dona Uda e a Leni, que eram lá ovelhas do nosso rebanho da Igreja Presbiteriana em Manaus. E me diziam, você tem que conhecer o reverendo Guilhermino, você vai se encantar com o sorriso dele. E quando eu cheguei lá, ele, imagina, 77, deve ter sido 76, quando a gente se encontrou, isso faz muito tempo, faz 38 anos atrás. É por aí. Eu estava um menininho e você um garoto. Um jovem. Faz muito tempo. E de lá para cá, foi um encontro que cresceu na afinidade rapidamente. Logo depois, nos anos 80, eu mudei de Manaus para Niterói. E aí foi quando a nossa amizade se cimentou. E todos os acontecimentos da história, não houve nenhum deles desde então que na minha vida você não tem estado presente. Todos eles. Eu estava rememorando hoje as principais ocorrências, as grandes e as pequenas, nesses últimos 38 anos. Em todas elas você esteve lá. Todas. Hoje eu estava me lembrando cedo de quando o galpão da Fábrica de Esperança pegou fogo e de repente, no dia seguinte, chega lá o Guilhermino com as senhoras da SAF, da Catedral, e um cheque de R$8.000 no ano de 1995. Era dinheiro. No dia seguinte, um gesto. Aí você disse, eu sei que isso aqui é enorme, tem coisa dessa, é muito dinheiro para fazer isso, mas a gente veio aqui depois desse incêndio plantar a primeira semente desse negócio. E que vai a uma quantidade enorme de gestos, de ações, de carinhos, de afirmações no meio de tantas negações, especialmente no dia mau, quando todo mundo foge e só os amigos ficam. E o tempo todo no coração eu sempre incluí você entre aqueles que ficavam e você sempre esteve presente. Ou seja, no coração eu sempre sabia a teu respeito, e na história você sempre estava lá. E louvado seja Deus. E a Adriana hoje, ela daqui a pouco vai querer te dar um beijo. Ontem à noite estava me dizendo, eu já cheguei na tua vida com um monte de amigos teus fugindo da raia e o reverendo Guilhermino comparecendo. Que foi lá no lançamento do Nefilim. Eu fui. Ela disse, eu fui para lá para te ver e para ver quem eram os teus amigos. Porque todos os que se aproveitavam de ti eu conhecia, mas eu queria saber quem é que iria. Aí todo mundo que entrou disse, esse é. E quando o reverendo Guilhermino chegou e foi logo chegando dizendo, eu quero orar, aí eu falei, esse é. Então, amigo, a gente ia falar o dia inteiro de tantas coisas, eu pelo menos teria milhares a dizer. Mas eu quero só deixar isso aqui registrado para nós e para os nossos filhos, de que comunhão no Evangelho e amizade no Evangelho é possível. Que a gente pode aprender a ser amigos, não é em razão de que tudo esteja normal na vida do outro. A maior parte do tempo, a vida acontece em rotinas de tranquilidade e de normalidade para quem é sensato e ama o bem. Mas acontecem acidentes, acontecem tristezas, calamidades, perdas, enganos, equívocos, pecados, erros. E amigos permanecem. Porque se não for assim, até os gentios fazem o mesmo. Jesus, não é isso?
No Evangelho, a amizade tem que ser mais do que que os gentios fazem. Porque os gentios são amigos dos que são amigos, dos que estão na mesma média de momento, de interesse, de harmonia no tocante ao hoje. Assim os gentios fazem. Mas a nossa amizade tem que exceder a de escribas e fariseus e de gentios também. Amém. E eu dou graças a Deus de ter tido em você, bem como em alguns outros poucos irmãos, essa continuidade, essa certeza fraterna inabalável no Senhor, pelo que eu dou muitas graças a Deus. Amém. Mas, ô Caio, eu gostaria de dizer que você impactou profundamente uma geração de pastores. Você sabe disso, talvez não tenha plena consciência, a gente que olha um pouquinho mais à distância. Ainda hoje eu encontro muitos pastores presbiterianos que dizem: eu continuo lendo e me alimentando dos livros do Caio. Eu gostaria que você, em mensagens as mais diversas, um tempo em que realmente, pela graça de Deus, a sua estrela sempre brilhou. Amém. Então eu gostaria que você soubesse que na minha vida e na vida da Catedral Presbiteriana do Rio, você foi um colaborador que sempre fez a diferença. Amém. E nunca nós procuramos você que encontrasse a porta fechada. Amém. Então eu posso testemunhar de você também, Caio. Em todo tempo amo o amigo. Amém. E na angústia nasce o irmão. E há amigos que são mais chegados que irmãos. Então estar com você aqui é um prazer, uma alegria para o meu coração. Amém. Há bastante tempo que eu queria vir aqui. Quero dizer uma coisa: a Hélida queria vir junto. Só não veio hoje porque ela leciona. Então, professora, o meu velho pai sempre me dizia: quem é cativo não ama. Ama sim. Mesmo no cativeiro a gente ama. Então eu gostaria muito de dizer que eu estou extremamente honrado de estar aqui. E quando você me sinalizou que eu estaria aqui nesse papo de graça, e você que está colocando milhares de pessoas, milhões no caminho da graça. Amém. Meu irmão, é bom você estar tendo agora uma multidão que você não vê. Amém. Amém. Tá certo? Amém. Deus tem os seus caminhos misteriosos. Mas você continua abençoando vidas. Amém. Tá certo? Amém. E cada vez que você pregou a palavra, muitas vidas foram tocadas e transformadas. Amém. Graças a Deus que você não sabe quantas. É. E a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Amém. Ela realiza o propósito de Deus. É. E eu gostaria de dizer a você que eu estou tão feliz de vê-lo tão bem. Amém. Tá certo? Amém. Eu, quando olhei o seu sorriso, o seu semblante, o nosso abraço agora de manhã, foi coramina para o meu coração. Continue assim, meu irmão. E você está com um assessoramento aqui inteligente, viu? Gente que pega firme. Só Tá gente... certo? Um levanta, o outro corta. Outro corta. Então, parabéns, parabéns. Que Deus continue usando. Amém. E abençoando rica Amém. e poderosamente. Eu, sinceramente, eu estava acompanhando a leitura do Salmo aqui, meneando a cabeça, né? Mas eu não me lembrava, você vê, sua memória é muito melhor do que a minha, de que eu tivesse lido esse Salmo para você. Você leu pois é, em novembro de 99. Graças a Deus. 6:30 da tarde. Glória a Deus. Um dia depressivo. Meu Pai Celeste. Aí o telefone toca, era você. Veja só, né, meu irmão? Meu brother, não tá... É assim mesmo. E é brother mesmo. Deixa eu ler aqui Tá o salmo. E me falou aquelas coisas e foi bênção pura pro coração. VNV TV, o canal é você.